Olá, queridos. Estamos na nossa terceira aula, esta aula numa nova edição. Essa aula ela vem como preparação para os professores e ela é colocada, ah, gravada para o domingo de manhã, aonde você pode acompanhar esta aula, continuando a fazer parte da nossa escola bíblica dominical. Nós temos ficado felizes com a audiência que temos tido, aonde você tem dado a sua contribuição. Mas quero lembrar que você pode mandar suas perguntas e seria muito bom você fazer parte da nossa comunidade, da nossa igreja, fazendo parte ali do nosso WhatsApp. É só você mandar o seu número telefônico e nós vamos inserir você no grupo da igreja e você vai receber todas as informações da igreja. E vamos, inclusive, usar essas oportunidades para estreitar o nosso relacionamento. Nós temos ficado muito felizes com a notícia que tem acontecido dos irmãos que têm participado. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida dos membros da igreja, mas também pelos nossos visitantes. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. E estão aqui os nossos professores, a professora Cíntia, professor Márcio e o professor pastor Cristiano, e eu. Somos os quatro professores da Escola Bíblica Dominical, aonde nós assumimos um pacto de crescer nesta preparação para as aulas de domingo. E nesta noite nós vamos estar trabalhando, é lógico que você sabe que estamos na quarta-feira à noite, estamos trabalhando na soberania do reino de Deus. E no domingo pela manhã, então, você vai estar participando. E nós vamos começar com o texto áureo da nossa aula, que está em Isaías 17, verso 7. E diz assim: naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Nós sabemos que esta situação do povo de Israel é uma situação de grande inconstância, grande inconstância. E aí, quando a gente pensa em tacar pedra na história, é bom a gente olhar sobre a nossa grande inconstância também. A grande bênção é que hoje estamos vivendo no tempo da graça. E quando nós vivemos no tempo da graça, o Espírito Santo habita em mim e habita em você, se você é salvo por Jesus Cristo. E se você é salvo por Jesus Cristo, ele o tempo todo está te guiando à verdade. Ele o tempo todo está lhe convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Ele o tempo todo está te guiando para que você conheça a vontade de Deus. Então, esta é a grande bênção que eles não tinham. Eles tinham o templo, a sua religiosidade era ir ao templo, ou a sua fé na hora de sua oração, do seu culto, voltasse para o templo de Israel, quando estavam distantes da cidade. Então, o que eu gostaria que você entendesse que é esta mudança nos deu agora a grande bênção. E uma pergunta vai ficar sempre na nossa mente: como é que anda a soberania do reino de Deus na sua vida? Quanto Deus é Senhor? E Ele é Senhor do quê? Então, nós vamos estar olhando estas questões na lição de hoje e nós vamos começar dando a palavra ao pastor Cristiano para estar trabalhando sobre o contexto histórico e sobre as situações que ele vai trazer para nós, que realmente nos dá o pano de fundo para podermos ministrar a aula de hoje. Seja muito bem-vindo, então. Obrigado por sua presença e participação.
Olá, queridos. Espero que todos estejam bem. Para nós aqui no meio da semana, para vocês nesse início de semana. Então, primeiro trazer aqui uma informação. Nós tivemos um problema na postagem da nossa escola bíblica dominical na semana passada, durante o domingo. Ele não entrou às 9 horas da manhã, tivemos um problema com a plataforma. Mas ele ficou disponibilizado à tarde. Caso você tenha perdido, é só entrar lá no canal da igreja, você coloca lá como IB, a Vila Matilde, e você vai encontrar ali EBD2, Mensagem do Reino que Virá, dia 24/10, tá? Então tá lá disponível, você pode assistir no momento que desejar. Ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma contribuição, algum comentário? Coloque lá nos comentários que ficam abaixo do vídeo aqui, para que a gente possa também esclarecer nas próximas aulas. A sua participação ela é fundamental para o desenvolvimento destas aulas aqui. O pastor Saulo Júnior deu aí a sugestão, se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, só procurar ali no Facebook a nossa comunidade, procura lá como a Igreja Batista de Vila Matilde, manda uma mensagem para a gente lá em box, a gente responde para você. Ou no Instagram, IB, a Vila Matilde, você também nos encontra lá e pode fazer parte também das nossas redes sociais e receber antecipadamente todas essas informações pelo WhatsApp também, tá bom, queridos? Bom, sem mais delongas, vamos aqui então falar um pouquinho sobre a lição de número 13, falar um pouco deste pano de fundo, o contexto histórico especificamente dos capítulos 14, 13, 14 e 17 do livro de Isaías. Isaías ele é um profeta que caminha ali pela vida de vários reis, né? Então vai do final do reinado de Urias, ou o início do reinado de Jotão, até o reinado de Ezequias. E aqui nós estamos exatamente no final do reinado do rei Acás. Esses reis são os reis de Judá. Tá? Lembrando que aqui nós já tínhamos dois reinos, então era o reino de Israel, que era chamado Reino do Norte, e o reino do Sul, que era o reino de Judá. Nós temos aqui, então, uma narrativa ali no capítulo 14, versículo 28, na morte do rei Acás, e é entre este início do seu sucessor, o rei Ezequias, e o final do reinado de Acás, que saem as profecias, que Isaías traz as profecias ali contra a Babilônia, contra a Assíria e contra os filisteus, ou uma região também conhecida como Filistia. E além disso, no capítulo 17, também uma profecia contra a Síria. Então, não confunda a Síria, capital Nínive, com a Síria, que a capital é Damasco, tá? Ambos inimigos, tanto de Israel quanto de Judá. Então, esse é o pano de fundo histórico. Nós estamos falando aí cerca de 700 anos antes de Cristo. Algumas curiosidades aqui. A profecia contra a Babilônia, que é narrada no capítulo 13, ela vai acontecer mais ou menos 400 anos depois. Então, mais ou menos ali pelo ano do ano 400, você tem ali os medos e persas, eles conquistando a Babilônia, derrubando o Império Babilônico. E a profecia contra a Síria, dada no capítulo 14, por exemplo, acontece mais ou menos 100 anos depois do que o profeta Isaías falou. Junto com o profeta Isaías, nós temos outros três profetas que são do mesmo período, eles são contemporâneos. Então nós temos o profeta Amós, o profeta Oséias e o profeta Miqueias. Estes quatro profetas, incluindo o profeta Isaías, profetizaram em regiões diferentes. Alguns não profetizaram no mesmo reino, alguns profetizaram em Israel, outros profetizaram em Judá. E ali você tem, então, este grupo de profetas no mesmo período, trazendo as mesmas advertências a reis diferentes, a regiões diferentes de cada um desses países também, né, fazendo as devidas advertências, ok? Então, este é o pano de fundo histórico, falando sobre a questão do juízo, ou do dia do Senhor. O pastor Salovi vai trabalhar conosco muito bem essa questão do dia do Senhor, ou a soberania do reino, e aí, no caso, o reino eterno. Mas eu quero falar sobre a soberania, então, do reino
sobre estes reinos. Então, nós temos aí dois entendimentos sobre o dia do Senhor, é um entendimento teológico e outro escatológico, como a lição nos traz, se você tem acompanhado aí na revista da Escola Bíblica Dominical. E aqui eu vou falar especificamente do teológico, que é a realização de cada uma dessas profecias. Olha que interessante. Israel e Judá, povo eleito do Senhor ali, antes, as 12 tribos ali, escolhidas por Deus, por andarem fora dos caminhos do Senhor, e isso você pode acompanhar ali nos livros de Reis e Crônicas, especificamente Segunda Reis e Segunda Crônicas, você vê como essas nações vão andando fora dos caminhos do Senhor, até que o momento Deus impõe sobre eles a disciplina, porque eles eram filhos. E a disciplina está sob o domínio de dois impérios específicos. Então, ao povo de Israel, ao Reino do Norte, eles são dominados pela Assíria. E ao povo do Sul, Reino de Judá, eles são dominados ali pela Babilônia. E, posteriormente, Israel também passa a ser dominado pela Babilônia. Porém, Deus executa já, através de Isaías, ele já começa a dizer como ele vai executar aqueles que vão maltratar o povo escolhido. Então, vem a profecia contra a Babilônia, vem a profecia contra a Síria, vem a profecia contra os filisteus, vem a profecia contra a Síria. Se você observar, inclusive, a profecia contra a Babilônia, onde Deus diz que este local ficará arrasado, já não haverá mais nada, os animais irão morar lá. Se você fizer uma pesquisa rápida pelo Google, você vai ver que a cidade da Babilônia só existe em suas ruínas. Diferente, por exemplo, de Damasco, que ainda é capital da Síria, por exemplo. Ou de outras regiões, como a Filistia, que é conhecida hoje como a faixa de Gaza, que são locais que ainda permanecem ali, mas Deus disse que a Babilônia seria arrasada e seria terra de animais selvagens. E realmente hoje você só tem lá o sítio arqueológico, você não tem nenhuma outra cidade construída lá. Então, para nós entendermos como Deus é soberano na história. Então, ele disse, muito antes do exílio de Israel, quando Isaías estava ali falando que Israel sofreria o seu exílio, cerca aí de mais ou menos 60 anos depois da profecia, um pouquinho depois. Exílio de Judá, cerca aí de mais ou menos 300 anos depois da profecia. Então, é dada todas essas situações mostrando como Deus está no controle de toda a história e vai executando os seus juízos conforme a vontade dele, tá? Então, aqui é um rápido pano de fundo, vou passar de novo a palavra ao pastor Salve Júnior. Então você pode compreender tudo o que estava acontecendo e, como eu disse, sobre esta situação do povo ser inconstante. E quando nós vamos conhecer agora a colocação de Isaías sobre o dia do Senhor, ele primeiro vai trazer uma profecia no sentido do que está para acontecer. É o que vai acontecer agora. Chegou o seu tempo, basta de tudo que você está fazendo. E ele então vai trabalhar com essas pessoas que são desobedientes contumaz. É muito importante você gravar essa expressão que eu estou falando, contumaz, é que é diferenciado de um erro ou algumas coisas que você repete algumas vezes. Ser contumaz é o que você faz o tempo todo e isso forja o seu caráter. Por isso que algumas pessoas dizem, de tantas más ações, ele é um mau caráter, né? Por causa dessa situação. Não é porque ele fez uma vez, não é porque ele agiu uma vez dessa maneira, é porque ele faz constantemente esse tipo de ação. Então, quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 13,
nos versículos de 6 a 9. Isaías 13, verso de 6 a 9. E aí nós vamos perceber agora como Deus vai agir com severidade em cima de todos aqueles que não querem seguir a Deus, de todos aqueles que não têm Deus como Senhor de sua vida. Vamos então ouvir essa leitura. Eu vou pedir a um dos professores estar fazendo Isaías 6, Isaías 13, de 6 a 9. Abre o seu microfone e leia, por favor. Isaías 13, de 6 a 9. Isto, por favor, Márcio. Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor. A destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. Os braços de todos ficarão sem força, e de medo os corações deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles. Sofrerão e chorarão, como uma mulher com dores de parto. Se torcerão como uma mulher que está dando à luz. Olharão uns para os outros, cheios de medo, e o rosto deles ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada, e os pecadores serão mortos. Então, Deus está trazendo como será esse dia do Senhor para aquelas pessoas que estão vivendo uma vida em pecado. Isso é o que a Bíblia coloca para nós e nós precisamos ter isto em mente. Vamos trazer à memória o que aconteceu antes do dilúvio. Como as pessoas poderiam pensar que o dilúvio se daria num lugar que não chove? Há uma música brasileira que diz que no sertão vai virar mar, né? Mas a gente fala, mas aquela terra seca do jeito que é, como é que vai virar mar? E foi isso que aconteceu lá. Houve tempo de salvação enquanto a porta não se fechou. Quando a porta se fechou, veio então a destruição e ninguém mais foi salvo, exceto os que estavam dentro da arca. Então é muito importante que a gente tenha em mente que os dias estão correndo, os anos estão passando, mas a data desse castigo já estava determinada. E o pastor Cristiano falou sobre isso mais ou menos quando é que foi se cumprir essa profecia. Quem se recorda? Será que eu vou ter que pedir para o pastor Cristiano repetir? Vai lá, pastor Cristiano. Eu sei o que você falou, pastor Cristiano, mas eu... A profecia do capítulo 13 foram 300 anos depois. Tá? A profecia, eu só errei numa informação, a profecia da Síria foi cerca de 20 anos depois. Uhum. Então é muito importante que você tenha em mente que quando Deus fala, ainda o prazo está dilatado. Você imagina o tempo de construir a arca, quanto tempo levou e os animais todos entrarem lá. Esse tempo era o tempo de salvação, mas esse tempo também se finda. E ele então está dizendo que a hora que vem esse juízo para os pecadores virá terrivelmente. Mas é importante que nós tenhamos em mente que os filhos de Deus não precisam ter este medo no dia do Senhor. Eu tenho encontrado, graças a Deus, são poucas pessoas que na hora da sua partida bate sobre eles um terror. Um terror.
E então, quando eu os encontrei, trabalhei em suas vidas sobre receberem a Jesus Cristo, porque tinha certeza absoluta que não tinham recebido ainda. Quem recebeu a Jesus Cristo naquele momento e não quis, com o seu orgulho, falar, não, eu sou membro da igreja, esse encontrou a paz, até uma paz no derradeiro momento. Então, quero te dizer que para aqueles que são salvos por Jesus Cristo, prestem muita atenção no que eu estou falando. Aqueles que são salvos por Jesus Cristo, que creem na promessa de Deus, que invocaram o nome do Senhor pedindo que ele fosse salvo, e que o Espírito Santo veio morar em sua vida, intercedendo e dizendo a ele que ele é filho de Deus e selando com o selo da promessa. Se você tem essas três marcas em sua vida, você é salvo, é filho de Deus e pode até ser membro de qualquer igreja. Gostaríamos que estivesse como membro na nossa igreja. Esse é o nosso desejo. Mas você tem a principal característica do cidadão do céu. E aí ele diz, os que confiam no Senhor, isso está no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Naquele tempo, não era um tempo de tanta instabilidade da terra. E na visão daqueles habitantes, o Monte Sião era um monte sólido. Ele não é um Everest, tá? Ele não é um monte alto, mas eles tinham confiança e viam que ele sempre estava na sua vista. É interessante que nós passávamos muitas vezes o tempo de férias em Unamar, e então nós aprendemos com os moradores da terra que se no monte tivesse nuvem, ia chover. O céu podia estar estrelado, mas durante a noite iria chegar as nuvens e ia despencar chuva naquela manhã. Mas o céu podia estar todo escuro. A gente olhava para o monte, não tinha nuvem. Amanhã de manhã tem sol, nós vamos para a praia. Como assim? Olha para o céu. O céu está todo coberto de nuvens, você não vê uma estrela. Amanhã vai ter sol e nós vamos para a praia. Esta era a maneira como eles faziam a previsão de chuvas lá na região de Cabo Frio, no segundo distrito de Cabo Frio, na Mar. Então, aqui está trazendo uma referência sobre esse monte que eles tinham a mesma confiança do que eles viam num Deus invisível. Porque a certeza da sua fé fazia com que nada iria lhes abalar. E aí é uma pergunta que eu tenho para você. Diante de tudo que você vive, como que você pode dizer sobre essa soberania, sobre essa certeza de Deus na sua vida? Como você poderia testemunhar que Deus é um Deus pessoal, concreto e real no seu relacionamento para com Ele? Abra o seu microfone e compartilhe o seu pensamento. Bom, eu, no meu dia a dia, né, no meu convívio, nas coisas que ele tem feito para mim, em tudo eu aprendi a ver a bondade de Deus, ver a fidelidade comigo, né? E como ele demonstra isso para mim, eu não tenho uma outra forma do que mostrar isso aos outros.
Então, seu amor, a sua fidelidade, a sua misericórdia. Obrigado, Cíntia. Eu vejo, principalmente na transformação que eu tenho tido na minha vida diariamente, porque coisas do tipo, poxa vida, como eu ando sem paciência, aí eu oro a Deus, de repente eu vejo que eu consigo ter paciência para lidar com situações. Que mais? Algum certo tipo de ansiedade que foge ao controle. Bem sei que ansiedade é pecado, né? Então todas as vezes que eu sinto, já o Senhor, né, trabalha aqui o seu Santo Espírito no meu coração e logo o que eu estou sentindo de ansiedade eu consigo descansar, ter paz, né? Acho que resposta de oração, né? Porque tudo que eu vou orando e colocando nos pés de Deus, eu sinto que está no controle dele e eu vejo que a partir daquele momento aquilo já não é mais uma coisa que fica me incomodando, né? E transformação de vida, principalmente, né? Transformação de vida, porque isso faz com que eu tenha uma qualidade de vida muito boa e consiga sentir, né? Que eu já tenho um pedacinho, né? Do que Deus tem para mim no futuro, já vivendo agora, né? Eu ah, tenho um pensamento muito semelhante do Márcio, né? Tenho experimentado isso à medida que Deus tem trabalhado na minha vida e a cada momento, a cada abertura que eu tenho dado a Ele, tenho sido aperfeiçoado por Ele, né? Então, tenho sentido ali o seu desenvolver na minha vida, ah, tanto na forma de pensar, de falar, mas também nas ações, né? E também tenho observado muitas pessoas que têm se disposto a buscar ao Senhor e ver o Senhor também transformando a vida dessas pessoas, tanto de dentro quanto ao redor dela também. Eu tenho dito para os irmãos que Deus se faz presente e Deus mostra com clareza toda a situação. Há 23 dias atrás, eu liguei para quinto andar e disse para eles: eu gostaria de voltar a morar no meu apartamento. E eles foram lá e olharam o contrato e disseram: isso pode acontecer no dia 15 de julho de 2022. Eu falei: não, eu estava pensando na próxima semana, como fazer isto. E então ele disse: não, isso não existe a menor chance disso acontecer. Eu disse: tá. E aí o meu cunhado chegou e disse: eu estou querendo vender a casa onde eu estou morando. Eu disse: senhor, eu tinha um lugar para morar e agora eu não tenho mais esse lugar. O que o senhor quer dizer com tudo isso? Onde o senhor quer nos conduzir? E aí surgiram oportunidades para ir para outra cidade. E então ele disse: será que Deus está dizendo então que agora nós vamos para essa cidade? E então tudo foi caminhando nessa direção até que eu percebi que aconteceu algo que só de Deus mesmo. A minha inquilina disse: eu quero morar perto dos meus filhos e eu estou deixando o apartamento. Em 15 dias depois desta oração que nós fizemos, dia 13 eu estou saindo de Itatiba, dia 4, se Deus permitir, estou chegando em São Paulo para morar lá de volta no apartamento. Quando eu fui olhar o apartamento, isto levaria mais ainda uns 15, 20 dias para ficar tudo em ordem. E hoje eu fui lá para fazer uma vistoria, o apartamento completamente limpo, sem nada mais lá do inquilino. Então eu disse: não, não tem coisas para ser feitas tantos assim, uma coisinha ou outra, mas isso eu posso fazer estando morando dentro. E
Então, isto agilizou, me dando a possibilidade de mudar para lá no dia 4. Então, é muito importante que você entenda que essa soberania de Deus não te desaponta. Você tem um desejo? É isso que você quer? Então, Deus vai fazer com que esse desejo também seja bom para outra pessoa. E a filha, então, locou um apartamento próximo dela e a mãe foi morar perto da filha, perto dos netos, assim podendo ver com frequência. Ela estava contando que as netinhas puderam estar nesses quase 2 anos 4 vezes com ela. E agora ela vai estar ao lado, podendo ver quase todo dia as suas netas. Então foi algo muito bom para ela e foi algo ótimo para mim, que eu voltei agora para estar perto também das minhas netas. Então Deus conhece os nossos corações e Deus atende os nossos pedidos e Ele sempre vai estar cuidando de nós. O salmista, no Salmo 46, ele começa a dizer sobre esse cuidado desse Deus que é soberano. E ele vai dizer assim no verso 1: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O salmista está dizendo isso de Deus. Como Deus é e como Deus age. E é assim que vocês ouviram sobre a Cíntia falando, sobre o Márcio falando, sobre o pastor Cristiano falando e sobre eu falando. E ele diz: por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele urge a sua voz e a terra se derrete. E ele vai continuando a dizer algo muito importante para nós termos essa compreensão. Vejam as obras do Senhor, seus feitos, estarrecedores na terra. Ele dá o fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói o escudo com o fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Como o salmista descreve a beleza desse cuidado. Eu tenho percebido muitas vezes Deus me pegando no colo e me cuidando mansamente. Muitas vezes eu vejo Ele segurando minhas mãos e dizendo: levanta-te, caminha, estou seguro. Algumas vezes eu me pego vacilante. E como salmista, eu também digo a mim mesmo: por que está batida a tua alma, Salovi? Espera em Deus. Confia no livramento, pois ainda você o louvará por esse tão grande livramento. E é assim que Deus espera que nós, como seus filhos, possamos crer nesses livramentos,
porque ele diz: nada veio tão gigantesco na sua vida que Deus não vai lhe apresentar o escape, não vai lhe conceder a libertação, não vai lhe dar a vitória. E é esta soberania que, enquanto os que não servem a Deus devem temer, você, como filho de Deus, deve confiar. É interessante que na aula passada nós tivemos um desafio. E o desafio era você gravar um vídeo ou fazer uma videoconferência com alguém e falar sobre o seu relacionamento com Deus. Alguém fez? Fez, Cíntia? Ah, Fiz, fez? fiz. Opa! Então vai lá, Cíntia, compartilha conosco. Na verdade, eu já tenho um costume de fazer isso, né? De gravar vídeos, né? E às vezes mando no grupo mesmo da família, ou mando no grupo das minhas amigas. Então, dessa vez, a MCM, nós fazemos sempre uma leitura diária, né? Um devocional. Então, eu peguei, apenas li a parte que a irmã Joyce mandou pra gente, gravei e enviei no grupo, que nós temos um grupo de amigas, e mando para elas. Mas eu já tenho o costume, não só de fazer isso, mandar vídeos divertidos, assim, e envio para elas, e dessa vez eu enviei apenas lendo mesmo ali a devocional do dia. Ótimo. E que isso nos encoraje a fazer. A gente tem muitos vídeos ao vivo falando, mas gravar não sou muito bom nisso, não. Né? Para dizer que nesses 2 anos eu gravei um testemunho, gravei 3 mensagens. Né? A maioria das vezes são situações de aulas como esta que eu estou ministrando, ou cultos da quarta-feira, quando o pastor tem me dado o privilégio de estar ministrando. Fora disto, então, eu contato com pessoas e, de uma certa maneira, eu tenho dito isto, né? Eu tenho um grupo que eu participo, mas fora esse grupo, não chove ligação como chovia no passado, não. Entendeu? E aí até o nosso pastor tem falado assim: não esqueça de ligar para a terceira idade. Ó, eu sou um, hein? Pode ligar para mim que eu vou gostar muito de receber a sua ligação, certo? E a gente fica realmente aqui, eu não sabia que a gente ia ficar isolado em casa e sem comunicação. Se eu não tenho comunicação com os meus filhos, ou os meus pais, ou minhas irmãs, a comunicação está restrita, acabou, sumiu, desapareceu, né? Fora disso, trabalho, né? Ou do Lar Batista, o trabalho da Ordem dos Pastores, o trabalho da faculdade. Então, se resumiu a esta situação, né? E é muito importante você ter em mente. Mas, como houve toda condenação no passado, Deus já está trazendo a nós que voltará a ter a mesma condenação. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, no capítulo 20, e nós vamos ler agora os versículos de 20 até o versículo 15, no capítulo 20, de 11 a 15. Apocalipse 20, de 11 a 15. Pastor Cristiano, leia, por favor. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar nenhum para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte
e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Seu microfone está fechado, pastor. Talvez você esteja na mente com o que o pastor Cristiano disse, que a profecia de Isaías levou 300 anos para se cumprir, e no caso da Síria, 20 anos. Mas eu quero trazer à memória para você que esse julgamento ele poderá estar alguns minutos da sua vida. Como assim, alguns minutos? Alguns minutos. Se você falecer, você sai do tempo cronológico, que é o tempo Cronos, e vai para o tempo Kairos. O tempo Kairos, tudo acontece assim. 1000 anos é igual a um dia, e um dia é igual a 1000 anos. Não vai existir esse tempo do que você está falando. O julgamento chega para você instantaneamente. E tudo vai estar sendo resolvido. Então, o que eu quero te dizer, você não tem a garantia das 3 marcas da salvação na sua vida? Busque. E fique livre destes fatos que certamente vão acontecer. Deus falou que iria acontecer no dilúvio, aconteceu. Deus falou que iria acontecer pela profecia de Isaías, aconteceu. E agora, João está falando para nós em Apocalipse. E vai acontecer. Já se passou 2000 anos, mas você não está vivendo 2000 anos. A Covid veio para nós dizendo que as vidas que serão ceifadas não serão só dos idosos. As vidas serão ceifadas em todas as faixas etárias. E isso está acontecendo. Houve um grande esforço mundial para vacinar os da terceira idade, e nós estamos vendo jovens, cada vez mais jovens, pegando Covid e falecendo. Então, nós temos que ter em mente que esse tempo do que Apocalipse está dizendo, ele pode acontecer na sua vida a qualquer momento. Quem lhe dá a certeza? Olha, durante 7 meses nós planejamos a direção de um acampamento de pastores. Eu estava na presidência. E nós preparamos tudo com muito carinho. E eu saí para o início da reunião com 5 horas de antecedência para chegar lá completamente tranquilo. E numa estrada que eu passo há 30 anos, de repente cai uma tromba d'água, a velocidade da pista é 120, eu estava a 80, meu carro rodopia na pista, capota, e eu vou parar no hospital. Minha esposa quase morre à beira da estrada, afogada. Nós caímos no rio? Não. A enxurrada veio contra o meu carro e então o carro ficou completamente lotado de água, porque os vidros de trás e a janela estavam todas fechadas. Então a gente ficou contra a enxurrada como se enchesse um balde cheio d'água. O carro ficou completamente cheio de água e ela com a cabeça submersa dentro da água.
E quando percebi, então levantei a cabeça dela para que ela pudesse respirar, senão ela morreria afogada no acostamento da pista. Algo que não dá para se prever, como ela morreu afogada, se não tem rio, não tem nada lá. Então são coisas que a gente vê esse livramento de Deus. A oração dela foi a oração mais curta que eu vi nesses 37 anos que a gente vive junto. Segura, Jesus. E Jesus segurou. E Jesus cuidou. E Jesus amparou. O que eu quero te dizer é que Deus está nos convidando para viver este relacionamento. E ele vai dizer agora sobre esse reinado universal de Deus, que não existe, ele está rei de um povo. Ele está rei da humanidade que quer se colocar sob o seu reinado. E a minha pergunta a você: você é um dos remanescentes dos filhos de Deus? A este Jesus traz uma promessa: ele voltará, sim, para os remanescentes de Jacó, voltará para o Deus poderoso. Deus vai trazer o seu povo para si. E é isso que eu gostaria que você tivesse em mente. Ele diz que tudo vai cessar. Em Isaías 11, verso 9, ele vai trabalhar conosco dizendo: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Este conhecimento que nós estamos falando agora, que nós estamos apresentando a você, ele continua se espalhando. Nós não sabemos o quanto esta mensagem, o quanto essa aula vai se espalhar. Ela está no YouTube e nós não temos controle sobre quem vai assistir. Nós não vamos ter ciência de como você vai tornar isto uma mensagem poderosa. Quantos amigos você tem no Facebook, Cíntia? Na última vez que você viu isto? Eu acho que mais de 500. Mais de 500, Cíntia. Faz tempo que você não olha os seus amigos do Facebook. Faz. A última vez que eu vi, eu estava com 3.900, mais ou menos, amigos do Facebook. No Instagram eu tenho 520, mais ou menos. Uhum. Mas eu tenho colocado lá, postado tanto as mensagens quanto as aulas da IBD no meu Face. Você vai olhar, o que mais tem no meu Face são situações da Igreja Batista de Vila Matilde. Porque o pastor tem feito esse desafio. E eu tenho visto os meus amigos esperando domingo a domingo que eu coloque a nova aula ou a nova mensagem. E aí o pastor Cristiano tem me dito que quando eles clicam para ver, é computado na página da internet, fugiu o nome. Do Facebook. Do YouTube. E do YouTube. Do YouTube, quando eles acessam a aula. Eles estão no Facebook, mas quando eles clicam, vai para o YouTube. E aí, então, fica registrado que ele olhou e que ele assistiu. E muitos têm mandado comentários no meu Face, dizendo sobre esta oportunidade de estar tendo contato com esta palavra de Deus. A gente não pode continuar sem ser um canal de bênção. Ele disse para Abraão: "Se tu uma bênção".
Mas ele diz para o Salovi aqui, sê tu uma bênção. Márcio, sê tu uma bênção. Cíntia, sê tu uma bênção. Pastor Cristiano, sê tu uma bênção. A ordem de Deus é que nós sejamos esta bênção e que esse conhecimento possa se espalhar através de nós. Como eu sou tocado, eu quero também tocar alguém. E existem tantas pessoas que estão sem nenhuma esperança. São tantas pessoas que estão carecendo da bênção do Senhor. Mas também, quantos conflitos nós estamos vendo? Você consegue citar alguns que estão acontecendo agora? Conflitos armados? Nós ainda temos o conflito na Síria. Síria. Bom, uma boa parte do Oriente Médio, porque ela está se estendendo. Nós temos o conflito no Afeganistão, ainda nessa região. E, bom, aí na África ainda a gente tem em outros países também, ali no norte da África. E aí eu tenho uma pergunta. Temos orado por esses conflitos? Para que Deus faça cessar estas guerras. Estados Unidos entrou no Afeganistão, ficou lá 20 anos, não conseguiu resolver o problema e saiu deixando um problema maior. As pessoas que confiaram e as pessoas que trabalharam para os governos de vários países, essas pessoas foram largadas à sua sorte. Não sabemos o que vai acontecer. Mas quantas vezes eu, Salovi, fechei os meus olhos ao ver a notícia e clamei ao Senhor, faça a guerra cessar. Não é uma oração que eu costumo fazer. Mas a lição de hoje me ensina sobre o poder que eu tenho na oração. Olha o que diz em Isaías 2,4. Ele julgará entre as nações e resolverá a contenda de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a se preparar, a preparar-se para a guerra. Quando eu vou no Salmo 46, vai dizer: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Por que eu não tenho usado o poder da minha oração, clamando ao Deus que é todo-poderoso, para que ele exerça a sua soberania e traga paz? Você entende que a soberania de Deus não está só ligada a você que é filho? Mas através de você que é filho, pode ser bênção a outras pessoas? A lição de hoje está trazendo a nós o privilégio que nós temos como filhos de Deus, de não só sermos cuidados por Deus, como nós vimos nessa lição de hoje, mas também o poder de Deus de levar ele a cuidar de outras pessoas que não têm mais nenhum tipo de esperança. Eu não sei se você já acompanhou algum tipo de documentário sobre essas pessoas que estão nesses verdadeiros
destruidores de humanidade. Eles são colocados em jaulas monstruosas e ficam lá. Eu ouvi a história de uma menininha que só conseguia dormir se tivesse um pedaço de pão na sua mão. Se ela não tivesse um pedaço de pão, ela não dormia mais. Ela já não estava mais no país que ela teve que fugir. Ela estava numa área segura, mas os médicos não sabiam porque essa criança não dormia. Até que uma das pessoas, psicólogas que conversaram com a criança, então entenderam que ela precisava apenas de um pedaço de pão. E quando colocava o pão na mão dessa criança, ela fechava e ela logo o pegava no sono e dormia tranquila. Ela passou dias e dias e dias de fome. Uma criança que tinha pai, que tinha mãe, que tinha tios, que tinha avós e que perdera tudo na guerra. Ela não tinha mais apoio de ninguém. E ela passava fome sozinha. Então, queridos, o que eu quero te dizer é que a gente tem uma responsabilidade social muito grande diante desse Deus que nós servimos. Não podemos só estarmos agradecendo. Eu sempre lembro dos filhos da Cristiane, Karine, né? Karime, isso. Aqui fala, agradeço a Deus pela geladeira cheia. A gente tem que pensar na geladeira cheia de toda a humanidade. Porque alguns não têm absolutamente mais nada. Nós já estamos ficando sem carne, né? Carne é um artigo de luxo. Eu só não sabia que a berinjela iria também para 16, 18, o tomate para 12, entendeu? Eu não sabia que também tudo iria começar a acompanhar a alta, né? Ainda bem que as galinhas continuam botando e botando em abundância, né? Então ainda consegui comprar 30 ovos por R$ 30, 30 ovos por R$ 9, né? Mas uma coisa que eu quero te dizer é cuidado que esse ovo vai sumir também da prateleira. E nós temos que ter em mente que será que a gente tem que passar falta para começar a clamar para Deus? O Brasil já teve um período que a carne sumiu. E que a carne você comprava como se estivesse fazendo um contrabando. Eu tinha um açougue na rua que o cara ligava para mim e dizia, pastor, chegou carne, o senhor quer o quê? Eu falei, não, o senhor quer quantos quilos? Mas de que carne? De carne. Não tinha mais carne que era de primeira, de segunda. Chegou carne, o senhor quer carne? O que eu tenho para vender está aqui. O senhor quer? E aí, então, vem buscar, porque a porta está fechada, mas eu te entrego. Entendeu? Chegou a esse ponto no Brasil. Eu lembro que eu comprei carne em rancharia e trouxe para São Paulo. Porque fui na casa de um fazendeiro, ele tinha carne lá e eu comprei dele e trouxe para São Paulo. Se você perguntar qual foi a carne, eu falei, eu acho que era de vaca ou de boi, de um dos dois, né? Mas que carne que era, não faço menor maneira. A gente pôs na panela, cozinhou até ficar mole e comeu, né? Então, o que eu quero te dizer é que a gente esquece de alguns momentos na nossa vida e esquece de clamar a esse Deus pelas pessoas que não têm absolutamente nada. Que a soberania de Deus
possa estar evidente a começar das nossas orações. Que a soberania de Deus possa estar evidente através do partilhar das nossas mensagens e da segurança que nós vivemos diante do nosso Senhor. Que a soberania de Deus possa ser levada como um alento a pessoas que não têm mais nenhum tipo de esperança. E se nós vivermos dessa maneira, a bênção de Deus estará sobre nós. Curve sua cabeça, vamos orar. Ó Pai, obrigado, porque nesta aula o Senhor trabalhasse na nossa vida sobre essa soberania, sobre o fim do tempo para aqueles que não te servem e querem viver uma vida em pecado, sobre o julgamento e o juízo que estará sobre eles. Mas também o Senhor fala sobre o teu cuidado constante sobre nossas vidas. Mas também nos desafia a exercermos a nossa lealdade, a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que nós temos que fazer dia a dia através das nossas vidas. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua direção. Guarda-nos de tal forma que o teu nome possa ser engrandecido. É isso que eu suplico, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por esse tempo de partilhar e eu espero que você possa ser abençoado. Não sei em que hora que você estará vendo esta aula, mas que você tome uma decisão. Uma só. Compartilhe. Compartilhe. Muitas pessoas poderão ser abençoadas por esta sua ação. E que Deus continue falando a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Um excelente domingo na presença do Senhor, no início de mais uma semana, tremendamente abençoada pelo nosso Deus, pois percebemos o seu cuidado constante sobre nossas vidas. Amém, pastor. Obrigado pela aula. Eu tenho que fazer mais uma correção, queridos. Eu errei feio nos números aqui, na matemática. A profecia contra a Síria se cumpriu 80 anos depois, cerca de 80 anos, e contra a Babilônia, cerca de 160 anos depois. Né? Então, tinha passado os mas dados. eu tinha gravado os 300 errados. E os 20. Eu sei, eu fiz as contas erradas ali e passei os dados errados, né? Mas esses são os números certos, tá bom? Sem problema. Queridos, uma bênção ter você conosco, você que está acompanhando agora, e fica esse reforço, então, compartilhe nas suas redes sociais os links aqui desta programação e os demais de nossa igreja. Se inscreva no canal aqui da igreja para você poder acompanhar toda a programação, nos siga ali nas redes sociais, e assim você poderá conhecer um pouco mais de Cristo. Quer estar conosco ali presencialmente? Na rua José Mascarenhas, 1789, Vila Matilde, São Paulo. A escola bíblica presencial começa às 9 horas e 20 minutos, todos os domingos. As celebrações, 10 horas e 30 minutos, todas na parte da manhã. À medida que formos voltando às programações presenciais, a gente vai deixando você a par nas nossas redes sociais, tá bom? Deus os abençoe, uma boa semana a todos. Amém.